Boa noite novamente. Hoje nós vamos dar continuidade na exposição da carta de Tiago, a nossa 19ª mensagem. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo 4, e hoje vamos considerar os versículos de 1 a 3. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Deixa aí que a gente vai já ler esse trecho da Escritura. Antes disso, eu queria conversar um pouco com vocês sobre onde está o nosso coração. É uma dúvida. Onde está o seu coração? Você que está aqui, você meu irmão, onde é que está o seu coração? Quais são os desejos e anseios que mais nos movem? É aquilo que nos faz levantar, é aquilo que nos faz trabalhar, é aquilo que nos faz ter uma vida de dedicação para alcançar algo. E o que esses desejos, o que esses anseios têm nos levado a fazer para que nós alcancemos esses objetivos? Eu fiz uma breve pesquisa na internet, e não é recente, mas acredito que não mudou muita coisa, pode ter mudado a ordem aqui. Mas eu fiz uma pesquisa na internet, consultando quais seriam os maiores desejos da humanidade. Encontrei, tem várias listas, e eu tentei pegar um pouco de cada uma para fazer uma média ali. E por incrível que pareça, em primeiro lugar, na época, isso aqui foi antes da pandemia, então eu creio que hoje talvez a gente mudasse a ordem. Mas em primeiro lugar, na época, era a viagem. O desejo que mais movimentava as pessoas, o motivo que fazia com que elas se dedicassem é para que elas pudessem viajar. Em segundo, saúde. É por isso que eu disse que talvez agora nesse tempo de pandemia, a saúde fosse o primeiro lugar. Beleza física, terceiro. Quarto, sucesso financeiro, casa própria, carro, e está tudo no 4. Academia, desenvolvimento físico, eletrônicos, aquisição de eletrônicos, satisfação sexual, sucesso profissional. Então, basicamente, esses eram os desejos que, via de regra, eu encontrei naquela pesquisa. Não é segredo para nenhum de nós que grande parte dos desejos da humanidade se concentra nessa lista. Eu não precisava dizer a lista se eu perguntasse qual você acha que são os maiores desejos. Muitos iam dizer algo parecido, ou pelo menos citar um ou dois ou mais aqui dessa lista. Mas o que será que nós, cristãos, temos almejado? Será que os nossos principais desejos, aquilo que tem nos levado a buscar, aquilo que tem nos movimentado, aquilo que tem nos levado a brigar por isso, aquilo que tem nos levado a orar por isso, será que são esses mesmos desejos? Vamos refletir um pouco nessa noite se o nosso desejo tem refletido o caráter cristão. E agora sim vamos ler Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que sempre nos revela edificação e sabedoria, correção, encorajamento, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados e edificados por ela um pouco mais, Senhor, é o que te pedimos, pela Tua graça e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O contexto aqui que a gente encontra essa passagem da carta, eu vou recuar um pouco, mostra que Tiago tem uma intenção clara e prática aqui, praticamente em toda a carta.
Na seção que nós já consideramos aqui, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, Tiago orientou aqueles cristãos ao modo de agir. Lembra que nós consideramos aqui que fé sem obras é morta. Então a preocupação de Tiago era mostrar a forma de agir cristã para aquela igreja. Na porção seguinte, no capítulo 3, do versículo 1 a 12, Tiago ressaltou a dificuldade do controle da língua, guiando sobre a forma de falar, um falar que o cristão tem que ter bendizente, falando bem, bendizendo o nome do Senhor e bendizendo o próximo. E aí, resumidamente, o primeiro ponto de Tiago ali foi a forma de agir. E agora, nessa segunda sessão, ele considerou a forma de falar. Na última sessão, antes da que estamos iniciando hoje, que foi em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18, Tiago direciona a igreja agora ao modo de pensar. Nós consideramos aqui a sabedoria. Qual é a sabedoria que vem de baixo, que é terrena, demoníaca? E qual é a sabedoria que vem de cima, que vem do Senhor? Então, nós podemos ver a clara intenção de Tiago de guiar os cristãos a uma vida prática, como agir, como falar e como pensar. Porém, a sequência do texto vai revelar que aqueles destinatários provavelmente não viviam essa prática. E dessas desobediências, ou dessa falta de entendimento, é que surgiam terríveis consequências, que eram guerras e contendas. E isso é o que nós vamos considerar no primeiro ponto. Capítulo 1, primeiro ponto, a origem das guerras. Tiago, capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 1. Diz assim, Tiago: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui nesse versículo fica claro a ligação com a parte final da última sessão, que foi do 3, de 13 a 18. Isso porque ele volta a trazer aqui o assunto da inveja e da ambição, que são essas paixões que guerreiam dentro daqueles irmãos. Nós vimos isso no capítulo 3, versículo 14 e 16. Vimos que essas paixões florescem quando a nossa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. 3, versículo 15. Quando estamos alienados de Deus, ou seja, não caminhando na forma como Tiago estava orientando, surge toda espécie de males. Foi o que nós consideramos aqui na última mensagem. E como consequência desses males, ou como espécie desses males, tem aí justamente o ponto que Tiago quer tratar agora: o surgimento das guerras e contendas. Às vezes, quando nós nos voltamos à Escritura, temos a impressão que a igreja cristã primitiva era perfeita, vivia em paz e harmonia, especialmente quando lemos o livro de Atos. Eu vou ler um exemplo aqui para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, realmente, ali no início da igreja primitiva, ainda lá no tempo que é narrado em Atos, realmente a igreja vivia uma situação singular, talvez única na história de toda a igreja. Porém, as décadas passam, o tempo vai passando, e aqui em Tiago, a igreja vive um momento completamente diferente. A realidade mudou daquela unidade, daquela paz que vivia no seio da igreja, para guerras e contendas. Como é que eu sei disso? Só na carta de Tiago a gente tem uma amostra clara disso. Primeiro, Tiago já havia denunciado, e nós consideramos aqui um tempo atrás, a guerra das classes. Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram ignorados pela congregação. Os mesmos ricos que, inclusive, perseguiam a igreja. Tiago denunciou também guerra ali no seio da igreja entre patrões e empregados,
Isso a gente vai considerar mais na frente, mas está no capítulo 5, versículo de 1 a 6. Tiago denunciou a guerra dentro da igreja. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Os cristãos estavam ferindo uns aos outros com a língua, pelo modo de falar. Tiago ainda denuncia uma guerra pessoal, lá no capítulo 4, versículo 11 e 12. Um detalhe a ser notado aqui, que a palavra traduzida aí no texto como guerras, pode dar a sensação de que aponta para fora da igreja, como se fosse a igreja guerreando contra o mundo, contra os romanos, mas a intenção de Tiago é o oposto contrário. Ele quer apontar que essas guerras e contendas surgiam justamente dentro do seio da igreja. A gente pode ver isso também em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele vai mostrar quem é o destinatário, para quem ele está escrevendo essas observações. Ele está escrevendo esses ensinamentos para os servos de Deus. Olha o que ele diz, Tiago, capítulo 1, volta um pouquinho. Versículo 1. Servos de Deus, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. A mensagem da epístola de Tiago, ela foi destinada a judeus que se converteram ao cristianismo e por causa da perseguição se espalharam. Então, Tiago tem em mente as pequenas congregações, ou não sei o tamanho, mas as igrejas que foram se formando nessa dispersão dos cristãos convertidos do judaísmo. Por isso que ele diz, as 12 tribos dispersas. E é justamente nessas 12 tribos dispersas que estavam surgindo todas essas guerras e contendas. A própria pergunta que nós estamos considerando, pode voltar lá para o capítulo 4, versículo 1, a própria pergunta do Tiago deixa claro isso. Ele não diz, de onde vêm as guerras e contendas? Não, ele diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Observe um outro detalhe aí nesse texto, que guerras e contendas está no plural. E a intenção de Tiago é mostrar que ele não está se referindo ao desentendimento único, particular ou ocasional. Não, parece que é uma questão habitual. Parece que chegou ao ouvido de Tiago que aquelas igrejas viviam em conflito, em desarmonia. O objetivo, então, de Tiago é tentar explicar a razão. E ele, como é o hábito, nós temos visto aqui domingo após domingo, Tiago usa uma pergunta retórica. Na sequência do capítulo 1 ele diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E a resposta dessa pergunta retórica é sim. O que Tiago está dizendo é que as guerras e contendas vêm das paixões que guerreiam dentro daqueles cristãos. Essa palavra traduzida como paixões aí, ela tem o significado de desejo por prazer, desejo por satisfação. E ela também está no plural, para revelar que havia vários tipos de desejos, vários tipos de impulsos egoístas que estavam movimentando aqueles cristãos em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da vontade de Deus. Eles estavam sendo guiados por aquilo que eles queriam. Quão comum isso é? Quão comum é nós sermos guiados por aquilo que nós desejamos e almejamos. Mas Tiago está dizendo que não é essa a direção. Nosso Senhor Jesus Cristo já destacou o perigo daquele que quer andar só conforme as suas vontades e seus anseios. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 14, ali no meio da parábola do semeador, ele fala uma coisa interessante sobre alguns aos quais receberam a semente do Evangelho. Ele diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas, e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem.
Aqui nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo uma preocupação clara com aqueles que ouvem. E esse aqui é aquele que ouviu e deu um indício de que ia seguir a mensagem do Senhor. Mas no decorrer do testemunho, mostra que a preocupação pelos prazeres, pelas riquezas, foi mais forte. Tiago, podemos voltar para a carta. Tiago já havia considerado isso anteriormente na sua carta, de forma bem literal. Olha o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Que perigo é quando nós somos guiados pelos nossos desejos e paixões. Desejos egoístas e cobiça são sentimentos perigosos. Na Escritura inteira nós vamos ver exemplos de homens que cederam ao pecado em razão desses desejos. Talvez o exemplo mais clássico seja o caso de Adão e Eva, que cobiçaram. O pecado não foi comer a fruta, o pecado foi desobedecer em razão da cobiça, de acreditar que se fizesse aquilo seria igual a Deus. Abraão mentiu a Faraó quando esteve viajando pelo Egito, dizendo que Sara era sua irmã, para que ele fosse bem tratado. O desejo dele de ser bem tratado superou a vontade de proteger a sua esposa. Judas, outro exemplo clássico, cobiçou o dinheiro e entregou o próprio Jesus Cristo, o próprio Messias, na mão dos judeus e dos romanos. Podemos ver então e entender, meus irmãos, como essas guerras e contendas que existem em nossos meios são frutos de um sentimento egoísta. E aqui tem uma aplicação interessante. Você já refletiu? Primeiro, antes disso, você tem alguma contenda? Algum desagrado com alguém? Alguém que você não goste? Alguém que você tem que conviver? Um irmão da igreja, então, que é pior ainda. Um irmão, não, esse irmão aqui não dá. Esse irmão aqui é difícil. Eu tento, mas ele é difícil. Reflita o que está por trás. Nunca a razão das coisas é aquilo que nós enxergamos. Será que não está por trás um sentimento de orgulho? Será que não está por trás um sentimento de que eu devo e eu mereço ser honrado? Aquele irmão tem honra, mas deveria ser eu? Inveja? Será que não tem um sentimento de querer valer o seu entendimento, a sua vontade? Eu sei o que é certo. Às vezes, esses desejos, quase todas as vezes, esses desejos é o que nos fazem entrar é isso que o Tiago está dizendo, que nos fazem entrar em contendas, em guerras, porque aquelas circunstâncias, aquela situação não me satisfaz. Mas onde, na palavra do Senhor, está escrito que as circunstâncias são para satisfazer o nosso desejo? Em nenhum lugar. Porque quem é o Senhor de todas as coisas, soberano Rei, a que tudo serve aquilo pelo qual os homens foram criados, é Deus. O que será que alegra a Deus? Será que alegra eu brigar com meu irmão para me satisfazer? Olha uma verdade. Tem irmão que é difícil. Às vezes eu sou difícil. Mas se for um irmão verdadeiro, quando você cria uma contenda com esse irmão que verdadeiramente crê em Cristo, por mais difícil que ele seja, quando você cria uma contenda, você de alguma forma você está dizendo que o seu critério é superior ao de Deus. Porque se ele é seu irmão, Deus entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no lugar dele.
mas para você não é o suficiente, para mim não é o suficiente. Quer dizer que o sangue de Cristo serve para os meus pecados, serve para os meus defeitos, mas não serve para o defeito do meu irmão? Muitos de nós, e isso aqui é um problema seríssimo, muitos de nós, e eu entro nessa lista, em primeiro lugar, temos dificuldade de fazer aquilo que nós não queremos. O pastor Hack, numa das primeiras conversas que eu tive com ele me disse assim, olha, uma das principais características de um cristão é que ele quebra a vontade dele. Ele quer fazer isso, a vontade dele é fazer isso, mas ele não faz. Porque, em primeiro lugar, o desejo do cristão não é fazer a sua vontade. A gente vive num tempo que todo mundo pensa e anda e caminha conforme aquilo que tem desejo de fazer. Não é esse o pensamento do cristão. Mas eu tenho uma palavra de encorajamento para você quanto a isso. Vamos exercitar o desejo de pensar o que o outro precisa. E não o que eu quero. Por que o outro está em dificuldade? Um exemplo aqui da nossa igreja que tem feito isso para a glória de Deus é o Projeto Filéu. Você já ouviu falar no Projeto Filéu? Um projeto da igreja que abraçou todos os irmãos dessa igreja que passaram dificuldade e de fora da igreja, e uns que não eram nem da nossa denominação, de irmãos que passaram por dificuldade financeira, passaram fome e etc., remédio, tudo mais, por um projeto da igreja. O que os irmãos talvez não saibam, que é importante, eu penso, a igreja saber, é que para que a igreja desse um apoio maior nesse projeto, os ministérios todos, inclusive da juventude, ao qual me incluo, não teve orçamento esse ano. Mas eu não estou reclamando, pelo contrário, me alegro de uma igreja que tirou orçamento de projeto para ajudar o irmão necessitado. Então, vamos pensar assim, vamos seguir o exemplo que o nosso pastor tem dado aqui na igreja, direcionado a igreja nessa direção, e vamos fazer o mesmo. O segundo ponto é uma pergunta. Guerrear ou orar? Está lá no versículo 2. Tiago 4, versículo 2. Diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. O início do verso mostra de novo que é a cobiça egoísta que está movimentando. Só que o ponto desse texto não é o que eles cobiçavam. Não é a origem do que eles cobiçavam, que estava no versículo anterior. O ponto aqui nesse texto é o que eles faziam para alcançar aquilo que eles cobiçavam. E eles estavam dispostos a fazer muito. O texto diz que eles matam e invejam para alcançar as cobiças que eles têm. A interpretação da palavra matam aí é um pouco problemática entre os comentaristas. Tiago deixa implícito que, de fato, aqueles irmãos tinham matado alguém, tinham sido homicidas para satisfazer o seu desejo, ou ele está falando de um modo figurativo? Eu entendo que o contexto geral da carta revela que as evidências apontam para o fato de que matar aí é no sentido figurativo, não literalmente. Assim como guerras, no versículo que a gente acabou de considerar, não é guerra em si, mas conflito, aí matar é usado para mostrar até que ponto aqueles irmãos estavam indo, até que ponto eles estavam levando para fazer aquilo que era necessário para satisfazer o seu desejo. Porém, Tiago mostra que mesmo diante dessas atitudes reprováveis, porque quando ele diz assim, olha, vocês matam, usam essa figura de linguagem, e invejam, parece dar a entender que eles estão levando aquele problema, aquelas ações, às últimas consequências. É por isso que a igreja ali vivia com tanta contenda, por tantas razões diferentes que nós lemos aqui agora há pouco.
Porque aqueles homens estavam empenhados em satisfazer o seu desejo. Só que eles não estavam obtendo sucesso. Tiago diz na sequência, eles não conseguem obter o que desejam. E aqui vem uma realidade para nós, seres humanos. Toda vez que o homem entrega as rédeas, a direção do seu coração, a cobiçar aquilo que satisfaz, a realidade mostra que nunca ele fica satisfeito. Eu quero comprar uma casa. Aí ele compra uma casa. Não, mas agora eu quero trocar de carro. Aí ele troca de carro. Não, mas agora eu quero comprar um sítio. Aí ele compra um sítio. Não, mas agora eu quero comprar um avião. Ou não, eu vou beber só um pouquinho. Aí depois ele vai, acho que hoje de manhã que o Paulo falou sobre isso. Aí depois ele vai e bebe mais um pouco. Não, mais um pouco, agora eu vou um uísque. Agora eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Daqui a pouco está viciado. Sexo não é diferente. Sexo é igual. Não, eu vou dar só uma escapadinha aqui, a minha esposa não vai saber. Aí é uma vez, aí é outra. Ou então eu vou ver só um videozinho pornográfico aqui, é rapidinho. E depois está vendo outro. E está vendo outro. E depois ele quer colocar em prática aquilo que ele viu no vídeo. É assim. Quando o ser humano coloca o seu coração nas rédeas, na verdade tira as rédeas e deixa o coração fazer aquilo que ele quer. O coração do homem é enganoso. Nunca está satisfeito. Só uma coisa preenche o coração do homem por inteiro e nos dá contentamento. É Jesus Cristo. Você pode procurar em qualquer outro lugar. É tipo correr atrás do rabo. Vai passar a vida inteira correndo atrás do rabo. Nunca vai alcançar. É buscar o pote no fim do arco-íris e não vai alcançar. Mas nós que temos verdadeiramente Cristo como nosso Salvador, nós sabemos a paz que temos disso. Imagine um casal, meus irmãos, João e Maria. João tem um emprego, um salário razoável. Mas Maria quer uma casa confortável, tão confortável quanto os outros casais da igreja. João deseja o carro do ano. Maria quer móveis e eletrodomésticos de luxo. Os dois resolvem então pegar um empréstimo bancário para comprar algum desses bens. Com o tempo, o salário de João não dá mais para pagar as prestações. Depois o casal tem filhos e aumenta as despesas. Quais as consequências? João vai se tornando cada vez mais irritado. E Maria revida cada vez mais com palavras ríspidas e impacientes. Logo, as paredes da casa não são suficientes para reter as brigas e contendas que surgem lá dentro. Esse é um exemplo do caminho. Lá, no princípio, surgiu com um desejo lícito. Não, eu quero uma casa melhor. Não tem nada de mal nisso. O problema é quando nós entregamos o nosso coração a essas coisas. O que está errado nisso? O que está errado aqui, Tiago vai nos dar a resposta. Por que aqueles irmãos não tinham sucesso? Tiago vai responder. Vocês vivem a lutar essas guerras e contendas, e eu estou parafraseando aqui, mas é a sequência do versículo 2. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras? Não tem, porque não pedem. Aqui Tiago, ele repete o ensinamento de Jesus Cristo no Sermão do Monte, lá em Mateus 7 e 8. Ele diz assim, nosso Senhor Jesus Cristo: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Nós podemos ter muitos desses desejos que eu tenho comentado aqui de forma lícita. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui é que não adianta se envolver em contendas e brigas e colocar isso em primeiro lugar no seu coração. Se você tem um desejo, peça a Deus. Peça, ore ao Senhor. Ele nos conclama na Escritura a orar pelos nossos desejos. Às vezes, e eu não estou dizendo que é errado, às vezes nós oramos muito assim:
Senhor, eu quero isso, tal, isso, mas faça a tua vontade. Não, não é errado, mas o Senhor vai fazer a vontade dele. O que nós temos que pedir é aquilo que nós precisamos e almejamos. A vontade dele já vai fazer. O fato de pedir, e a gente vai entender aqui porque que parece que basta pedir que vai receber, mas não é isso. Aqui no Sermão do Monte, Jesus, ele está falando daqueles descrentes que estão ouvindo ali a mensagem do reino e que a oração deles é para que o Senhor lhe mostre a verdade. Por isso que ele diz, bata a porta e será aberta. Tiago, no nosso texto de Tiago, ele está voltando, ele está mostrando que aqueles irmãos não tinham o hábito de orar pelos desejos, por mais lícitos que fossem, preferiam guerrear. Só que Tiago deixa claro, na sequência do nosso texto vai deixar claro, que o nosso problema é que nós não queremos usar a oração como instrumento. Estamos fazendo como aqueles que não têm Deus. A oração é algo interessante. A oração é algo que só serve para o cristão. Ah, tem cristão que não ora? Tem, mas não é para ele. Não é isso o ensino da palavra. Você quer orar ao Senhor? Então que você primeiramente entregue a sua vida a Cristo. E se você entregou a sua vida a Cristo, aí você pode e deve levar uma vida de oração. De onde eu estou tirando isso? Quando Jesus vai ensinar a orar, qual é o início da oração mais conhecida que tem? Pai nosso que estás no céu. De quem Deus é pai? Deus é pai dos cristãos. É o ensino da Bíblia. Se você não acha que Deus é pai de todo mundo, não, Deus não é pai de todo mundo. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Satanás é pai de todo mundo e aqueles que se arrependem dos seus pecados e amam a Cristo, eles são adotados à semelhança de Cristo. Então a oração é para os cristãos. Então por que eles estão brigando ao invés de estar pedindo? E isso traz algumas lições para nós. Se queremos algo que não temos, peçamos a Deus. Esse é o ensino da palavra. Leve, meu irmão, uma vida de oração, dedicada a orar. Um exemplo que eu sempre dou, nosso pastor aqui, ele disse que ele orou 27 anos pela esposa dele. Está ali a esposa dele, ó, bem ali, a santa. Orou 27 anos por ela. E o Senhor ouviu. Já pensou se ele fosse querer fazer do jeito dele? Não ia ter uma esposa dessa. Então, leve uma vida de oração. É preciso ter fé. É preciso ter fé, meus irmãos. Olha que privilégio grandioso. Olha, às vezes, quando eu estou vivendo uma situação difícil, muito, muito difícil, assim, eu fico pensando, poxa vida, ai daqueles que não têm um pai para recorrer no céu. Aqueles que quando você está só com vontade de chorar lá no seu quarto, ainda assim você fecha os olhos e não está sozinho. Você ora e pede para Ele. Que maravilha, que conforto, que consolo. Temos feito guerras e contendas em nossa igreja. Como reagimos quando os nossos desejos são frustrados? Ficamos atacando uns aos outros na internet. Vamos lá criticar aquele que fala alguma coisa que nós não queremos. Nos interessamos na vida dos nossos irmãos só para saber como prejudicá-lo, para ter alguma coisa para falar contra. Nos aborrecemos com algo, eu não vou mais na igreja. Não, a igreja separou os bancos, eu não quero sentar separado, então não vou mais na igreja. Que isso, meu irmão? É algo muito maior. Não, olha, vou dizer, se alguém se entendeu com essa última ilustração aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza absoluta, você que está em casa, você que está aqui, que não tem um aqui nessa igreja que esteja feliz com essa situação. Não tem um. Todo mundo queria estar como era antes. Mas é o que nós temos que fazer. É o correto a se fazer. Então venha para a igreja.
a gente fica preocupado e sempre conversa nas reuniões da igreja sobre aquelas pessoas que deu a pandemia, sumiu da igreja. No início pela preocupação. Mas a gente sabe que algumas foi porque não concorda com isso, não concorda com aquilo. Olha, eu não concordo também com algumas coisas. Mas não é por isso que vai me tirar da casa do Senhor, da comunhão com os irmãos. Olha aqui, eu acabei de falar do Pai Nosso, não é meu Pai que estás no céu. Não, é Pai Nosso que estás no céu. É um instrumento da igreja, a oração. Paulo tem uma palavra maravilhosa, e essa eu aconselho aos irmãos, se puderem, marcarem. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 7 a 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 7 a 9. O 9 eu vou ler só a parte A. Olha essa preciosidade. Isso aqui é para a igreja, não é para fora da igreja não. O fato, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Isso aqui, é por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios, em outras cartas, que o evangelho é loucura para o mundo. Isso aqui é loucura. O mundo, aquele que não foi transformado milagrosamente pelo Espírito Santo de Deus, ele lê isso aqui e não faz nenhum sentido. Aqui o que o texto está dizendo é preferível você sofrer dano do que causar briga. Porque causar briga já é completa derrota. Em outras palavras. Então, se você tem alguma inimizade com alguém, se é com um irmão, um familiar, meu irmão, sofre o dano e passa. O cristão tem que ser perdoador. Cristo sofreu um dano terrível para perdoar seus inimigos. Sofreu a morte e morte de cruz para perdoar os inimigos. Todos eram inimigos de Deus antes de Cristo. Os que creem na promessa no Antigo Testamento e os que creem no sacrifício de Cristo se tornaram amigos de Deus, mas pelo sacrifício que foi pago por Ele. É loucura para o mundo, mas é o Evangelho. O terceiro ponto é orar como? Diz lá Tiago, no versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O final do verso 2, que nós acabamos de considerar, que diz assim, não tem porque não pedem, muitas vezes é mal interpretado. Porque basta pedir então, eu quero isso, Senhor, me dá. Aí o Senhor vai, toma, te dá. É claro que não. Tem um outro texto também que é muito mal interpretado, que está lá no Evangelho de João, que diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, Jesus dizendo, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí o irmão pensa que é palavra mágica. Senhor, me dá um carro em nome de Jesus. Pronto, aí ganha um carro. Senhor, me dá saúde em nome de Jesus. Pronto, aí está saudável, está curado. Senhor, me dá dinheiro em nome de Jesus. Tem muitos que ensinam isso aí, né? Mas não é esse o ensino, nem de Tiago, muito menos de Jesus Cristo. O contexto que Jesus diz isso aqui, ele está fazendo uma promessa daqueles que creem nele e que vão glorificar o nome de Deus. Essa fala é dizendo para que, ou seja, o crente não deve crer que Deus irá ouvir ou responder a sua oração em nome de Jesus como uma mágica. Porque ele estava se referindo a quem conhece o Filho, conhece o Pai e glorifica a Deus. Então, o que vocês pedirem para glorificar, para que o Pai seja glorificado no Filho, eu farei. É isso que ele está dizendo. E aqui nos mostra uma direção de como orar. Em primeiro lugar,
quando as nossas orações não são ouvidas, nós temos que nos perguntar se essa oração é agradável ao Senhor. Eu tenho buscado na oração a santificação do nome de Deus, o avanço da obra do reino. Eu tenho orado em harmonia com a vontade de Deus. Está lá tudo no Pai Nosso. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, assim na terra como no céu. Logo, no contexto de Tiago, a causa da negativa das orações não estava em Deus, mas na motivação do ser humano, daqueles que oravam, pois pediam por motivos errados a sequência do texto, para gastar em seus prazeres. Muitas pessoas não se dão o trabalho de orar, e a palavra nos diz que nós temos que orar. Só que aqueles que muitas vezes oram, vão a Deus por motivos errados. E aqui tem uma lição. A primeira é que o motivo importa. O que você vai orar, pelo que você vai orar, importa. Imagina que você tem um conflito com o irmão e você ora para que Deus prejudique aquele irmão. Deus vai ouvir, né? Não. Se ele manda perdoar e tu está orando para prejudicar, é o contrário. Segunda coisa característica que tem que ter a oração é fé. Tenho que crer que aquilo que eu estou orando, Deus é capaz de fazer. Orar sem fé é pecado. Você sabia disso? Se você orar sem acreditar que aquilo Deus é capaz de responder, é pecado. E isso a gente pode pensar que é uma coisa distante, mas quantas vezes nós estamos diante de uma situação tão difícil que a gente ora e tudo mais, mas no fundo do nosso coração a gente não acredita que Deus é capaz de fazer. Já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. É pecado. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. E ele está falando aqui de regras alimentares. Porque não come com fé. Aqui está porque orar sem fé é pecado. E tudo é tudo. Tudo o que não provém da fé é pecado. Hebreus, em fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O cerne do ensino de Tiago aqui é que Deus se recusa a ouvir aqueles que buscam, em primeiro lugar, os seus prazeres egoístas. Ganância é idolatria. Como eu posso orar a Deus para satisfazer a minha idolatria? Ou nós temos um Deus ou nós temos um ídolo. Eu não posso orar a Deus para satisfazer a minha idolatria, ainda que a minha idolatria seja para comigo mesmo. O meu desejo, a minha satisfação, tudo isso é um insulto a Deus. Tem algumas lições importantes para nós. Se pedimos e Deus não atendeu, pode significar que nossos motivos não eram puros. Pode significar que não estavam nos planos de Deus do que é melhor. Nossa visão é muito limitada, Deus enxerga muito mais amplamente, infinitamente. Pode significar que as nossas orações não vinham para produzir o que era melhor, para gerar aquilo que é melhor para o reino de Deus, para a glória de Deus. Essas orações, via de regra, Deus não responde. E aqui eu vou fazer um outro pedido de reflexão para você e para mim. O que tem nos movido a orar? A nossa oração é uma carteira de identidade do cristão. Aquilo que eu oro mostra que direção eu estou seguindo. Que nós tenhamos sempre em mente os planos do Senhor, a glória do Senhor. Quantas coisas, eu pensando aqui na minha vida, não vou falar que senão a gente não sai hoje daqui, mas quantas coisas eu quis e hoje eu agradeço a Deus porque Ele não me deu. Porque se Ele me desse, onde eu estaria? Deus é Deus, meus irmãos. Ele ouve você se você entregou sua vida a Cristo. Ele tem plano de bem para os santos.
Ore pedindo, buscando, conhecendo a vontade dele. E se a gente andar em comunhão, a palavra nos revela que, via de regra, o Senhor vai nos abençoar. E revela mais, mesmo quando ele não responder a nossa oração positivamente, ele revela que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o propósito meu? Não, o texto vai dizer lá nos versículos seguintes, segundo o propósito dele. Mas o propósito dele é de bem, é de salvação para os seus filhos, é de resgate da lama do pecado. Concluindo, os desejos constantes em nossos corações, ainda que crentes, eles podem estar muito similares a esses desejos que nós vimos lá no início. Viagem, saúde, beleza física, financeira, casa própria, carro, academia de ginástica, eletrônico, satisfação sexual, sucesso profissional e etc. Nós podemos ter muitos desses desejos, e eu não refleti muito aqui, eu acho que até todos esses desejos de forma lícita. O que nós não podemos é ser guiados por esses desejos. Se eu passo a buscar em primeiro lugar a minha satisfação, eu deixei de adorar a Deus. E saber e acreditar que a vontade dele é melhor do que a minha. Isso é a ambição egoísta da que Tiago está falando. Mas tem uma lição, aqui se eu pudesse dizer uma orientação para mim e para você nessa noite, que cubra todos esses problemas que Tiago está enfrentando aqui, é contentamento. Contentamento. Nós temos que andar alegre com aquilo que temos, aquilo que recebemos, aquilo que Deus nos dá por sua graça e misericórdia. John Piper, ele diz no livro recente que ele lançou, Coronavírus e Cristo, ele diz que diante de Deus, ninguém tem direito a nada. E é a pura verdade bíblica. Diante de Deus, ninguém tem direito a... Senhor, me dá isso porque eu tenho direito. É meu direito. Não, você não tem direito a nada. Tudo que Ele dá e que você tem, que você possui, é pela graça e misericórdia de Deus. Eu queria terminar com um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 9. Desculpa, 6 a 8. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. Olha essa preciosidade, meu irmão. Marque aí na sua Bíblia. O nosso coração, ele não pode ser guiado por esses desejos, ele tem que ser guiado pela palavra do Senhor. Diz assim, de fato, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E eu digo mais, estejamos com isso alegres e gratos. Em nome de Jesus, amém.